Fala galera, professor Marlos aqui, continuando nossas aulas de resoluções de questões do Enem. E hoje nós vamos começar aqui algumas questões relativas a reações inorgânicas de funções inorgânicas, né? A gente já viu algumas funções inorgânicas e agora a gente está trabalhando questões relativas às propriedades que essas funções inorgânicas podem fazer em relação às suas soluções, né? Solução ácida, solução básica. Então, por exemplo, nessa questão de 2021, segunda aplicação, diz o seguinte: o solvente tetracloreto ou percloreto ou percloretileno é largamente utilizado na indústria na lavagem a seco e em diversas outras indústrias, tais como fabricação de gases e refrigerante. Os vapores desse solvente, quando expostos a elevada temperatura na presença de oxigênio e água, sofrem uma degradação produzindo gases poluentes. Então aqui a gente já vai sublinhando, ó, gases poluentes, conforme representado na equação. O produto dessa degradação, quando lançado no meio ambiente, contribui para o quê? Então vamos lá. Primeiro vamos analisar o que está sendo produzido aqui. Nós estamos produzindo HCl, que é o cloreto de hidrogênio. Só que nós sabemos que quando esse HCl ele for colocado em água, ele passa a ser chamado de ácido clorídrico. Então, se esse HCl, ele porventura encontrar um meio aquoso, seja uma chuva, ou mesmo se ele for precipitado em forma de cloreto de hidrogênio na água, ele pode gerar uma acidificação. Porém, é bem mais complicado isso acontecer em relação a outros óxidos mais pesados, no caso o dióxido de enxofre. Mas o ácido clorídrico é um meio ácido, então isso pode gerar uma degradação ácida. A gente já começa por aqui pensando na questão da acidez. Bom, cloro é um gás venenoso, tá? Mas é um gás que ele precisa reagir com a água, né? Ele tem uma reação com a água que a gente chama de reação de desproporcionamento. Então ele acaba produzindo aqui HCl e HClO, né? Que é justamente o ácido clorídrico e o ácido hipocloroso. Então ele também pode gerar um meio ácido se dissolvido em água, tá? Então, como ele fala na questão, na presença de oxigênio e água. Então, na presença de oxigênio e água, ele pode gerar também outros gases. Por mais que eu já tenha reação inicial, mas tem que lembrar que na atmosfera, no meio ambiente, você tem água. Então, também ainda continua gerando uma acidez. O monóxido de carbono, que é esse terceiro, ele é um gás que ele é venenoso para o ser humano, né? E no caso, ele é um gás, vamos dizer assim, que te causa asfixia. Isso porque o monóxido de carbono ele tem uma capacidade de se combinar com a hemoglobina, formando uma espécie chamada de carboxo ou carbohemoglobina, que evita essa hemoglobina de capturar o oxigênio. Então, consequentemente, ela causa asfixia. E é nocivo, mas ele não tem a capacidade de reagir com a água, tá? Se você estudou um pouquinho de funções inorgânicas, sabe que o CO junto com NO e com N2O, ou seja, junto com o monóxido de nitrogênio e o monóxido de dinitrogênio, são chamados de óxidos neutros. O que seria um óxido neutro? É um óxido que não tem a capacidade de reagir com a água. Então, nesse caso, o monóxido de carbono não formaria nada de meio, né? Nem meio ácido, nem meio alcalino, tá certo? Agora, o CO2, assim como a maioria não, como todos os óxidos, vamos botar assim, né? Vamos lembrar isso aqui rapidamente para vocês, ó. Quando eu tenho um oxigênio e esse oxigênio está ligado a um metal, tá? E esse metal, ele tem um NOx menor ou igual a mais 3, nós chamamos esse óxido de óxido básico. Por exemplo, ó, óxido de cálcio, o NOx do cálcio é 2, né? Família 2A. Ó, outra, óxido de ferro 2, ó. Óxido de ferro 2 também. É um óxido que vai formar uma base. Então, na hora que você colocar isso aqui em água, ele vai formar uma base, ó, hidróxido de ferro 2. Agora, se esse metal ele tiver um NOx acima de 4, então vamos botar aqui um NOx acima de 4. Vamos botar aqui, por exemplo, CrO3, trióxido aqui de cromo. O que vai acontecer? Se você botar aqui menos 2 para o oxigênio, você vai ver que o NOx do cromo é 6. Nesse caso, óxidos que estão ligados a metal, que o NOx está acima de 4, ele vai reagir com a água para formar um ácido, né? No caso daqui, o ácido crômico. Ó. Então, se esse oxigênio estiver ligado a um metal e esse metal tiver um NOx baixo, ele vai ser um óxido de característica básica, ou seja, ele reage com a água para formar uma base. Se esse óxido for um metal, o oxigênio estiver ligado ao metal, que o NOx é muito alto, muito elevado, acima de 4, então ele já vai ter uma característica molecular, ele já vai reagir com a água para formar o meio ácido. Agora, se esse oxigênio estiver ligado a um ametal,
tirando aqueles três que eu falei para você, que é o óxido, que são os óxidos neutros, monóxido de carbono, monóxido de nitrogênio e monóxido de nitrogênio, todo oxigênio ligado a um metal, ele tem característica de formar um ácido. Por exemplo, se eu pegar o SO3, que é o trióxido de enxofre, e eu reagir ele com a água, eu vou formar o H2SO4, que é o ácido sulfúrico. Então o CO2, ele tem essa característica, ó, ele é um óxido que é ligado a um metal. Então, como ele é um oxigênio ligado a um metal, na hora que você reagir ele com a água, ele vai formar um ácido. Então, consequentemente, o CO2 ele é responsável também, além do efeito estufa, por parte da acidificação da água de chuva. Ele não é o fenômeno de chuva ácida, mas ele causa uma acidificação, tá? Porque quando se fala em fenômeno de chuva ácida, turma, lembra, sempre é a formação ou do ácido sulfúrico ou do ácido nítrico. Então, provavelmente, o carbono não formaria o fenômeno de chuva ácida, porém, ele gera acidificação da chuva. Não é à toa que o pH da chuva está entre 5,6 e 6, ou seja, é levemente ácida devido à presença do gás carbônico na atmosfera, tá? Então, nesse caso, vamos analisar as alternativas. Quais são os produtos dessa degradação? O que eles fazem? Elevação do pH do solo? Gente, para elevar o pH, tem que ficar mais alcalino. E nós estamos vendo que a maioria das substâncias que foram produzidas deixa o pH mais ácido. Seja o HCl, ácido clorídrico, seja aí o gás carbônico, seja o próprio cloro, quando em contato com a água, vão formar meios mais ácidos. Aqui eu já posso colocar a formação da chuva ácida. Bom, então, a resposta dessa questão é realmente a resposta letra B, tá? Essa foi o gabarito. Mas aqui eu deixo a minha ressalva para vocês, que esse fenômeno de chuva ácida, ele não é muito comum de se falar quando você está trabalhando, por exemplo, com gás carbônico, tá? A questão mesmo do cloro aqui seria o mais efetivo para formar chuva ácida, porque realmente você está formando um ácido forte. Mas não é o gás carbônico responsável por essa chuva ácida. Eu volto a repetir, o gás carbônico, ele acidifica a água de chuva. Mas quando você fala chuva ácida, você está falando do fenômeno onde o pH da chuva cai para em torno de 2,5 pH. E aí já seria realmente a formação de ácidos muito fortes. Nesse caso, quem seria o responsável aí? Basicamente, pela formação desse pH muito ácido, seriam esses dois primeiros aqui, ó, HCl e Cl2, tá bom, pessoal? Mas aqui não tem outra alternativa que vá corroborar para a resposta correta, porque veja, eutrofização, o que é eutrofização? É quando você aumenta a matéria orgânica disponível para o crescimento de bactérias dentro de um manancial, ou seja, quando você fornece muita matéria orgânica, seja advinda de um esgoto, ou seja pelo descarte de fertilizantes na água, você causa um aumento, uma predisposição para que bactérias consumidoras de oxigênio comecem a proliferar. Tá? Lembrando que a eutrofização não é o crescimento das bactérias, e sim a disponibilidade de matéria orgânica para que elas cresçam. Consequentemente, eu não tenho nenhuma matéria orgânica aqui que vai ficar na água, certo? Quando você lançar isso para a atmosfera. Você não está lançando o descarte de matéria orgânica no manancial, num rio ou num lago. Você está jogando isso para a atmosfera. Então já está eliminada aqui a letra C. Elevação do nível de ozônio. Você não tem nenhum ozônio sendo formado aqui, ó. O ozônio seria isso, ó, O3. Não tem ozônio sendo formado. Formação de óxido de enxofre na atmosfera. Cadê o enxofre aqui na composição? Como é que eu vou formar enxofre? Na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Lei de Lavoisier. Como é que eu vou produzir óxido de enxofre se não tem enxofre na composição? Se não tem nada aqui relativo ao enxofre? Não tem nada relativo a esse S do enxofre? Então, se não tem nada, não pode formar óxido de enxofre. Então, elevação do pH está eliminado, porque eu estou formando substâncias ácidas. Eutrofização está eliminado, porque eu não estou descartando matéria orgânica em nenhum rio, em nenhum lago. Não tem formação de ozônio e não tem nada relativo a enxofre. Então, a alternativa que sobrou para a gente é a letra B, tá? Mas só lembrando que quando você encontra questões do Enem relativa a fenômenos de chuva ácida, em geral está relacionado com os óxidos de enxofre e com os óxidos de nitrogênio, tá? Apesar de que aqui eu posso considerar essa acidificação causada por esses gases de cloro e de cloreto de hidrogênio que em contato com a água vão acidificar muito. Mas não é o comum, tá, pessoal? Na grande
no grande número de questões que cai do Enem, o comum é se falar realmente da produção industrial a partir da siderurgia, queima de combustíveis fósseis, e aonde você tem uma eliminação de gases de enxofre e de nitrogênio para a atmosfera, causando o chamado fenômeno de chuva ácida, beleza? Mas aqui, por eliminação e pela lógica das questões que nós estamos produzindo, pelas substâncias que nós estamos produzindo, resposta letra B, tá? Se você gostou, dá aquele like maroto, curte aí nosso canal, compartilha com teus amigos e vamos para frente, vamos seguir o nosso estudo. Forte abraço.